vamos lá, a gente vai hoje fazer um risoto de camarão nessa sexta-feira da paixão, né? Para nossa família aqui, que são 5 pessoas, a gente vai usar 400 gramas de camarão. Esse aqui, o que eu estou usando é o 3640, né? Que é um pouquinho maior. Vamos precisar de um tomate picado com uma pimenta dedo de moça picada ou 2 pimentas biquinho picadinha. Vai uma cebola pequena, 2 dentes de alho grandes picadinhos. O arroz tem que ser o arroz arbóreo, né? Ou carnaroli ou vialone, os arroz italiano para risoto. A medida é 1 xícara para cada 2 pessoas. Aqui, como nós somos 5, em vez de usar 2 xícaras e meia, eu botei 3 xícaras, que aí, né, dá para comer um pouquinho mais. Como todo risoto, né, precisa, para essa medida aqui eu vou usar umas 100 gramas de queijo parmesão, que eu vou ralar na hora, prefiro, que aqueles que já vem ralado eu não gosto muito. 1 copo de vinho branco seco, tem que ser seco. E vamos usar mais ou menos umas 3 a 4 colheres de sopa de azeite extra virgem. Então esses são os ingredientes, aí a gente vai começar a fazer agora. Para o caldo, né, como todo risoto precisa de caldo, a gente pode usar salsão, alho poró, algumas ervas, cenoura, abobrinha, mas aqui a gente vai fazer um caldo um pouquinho artificial. Comprei caldo de camarão mesmo, pronto, mas coloquei um pouco de tomilho, um pouco de alecrim, um pouco de manjericão, além dos 2 caldos de camarão e mais ou menos 1 litro de água, dá para essa nossa medida. Toda receita de risoto, né, o risoto base, ele começa fritando a cebola na manteiga, mas esses risotos de frutos do mar, camarão ou bacalhau, combina mais com o azeite. Então nós vamos usar o azeite no início, na receita básica, mas nós vamos finalizar com a manteiga no final. Então vai umas 2 colheres de sopa de manteiga junto com o parmesão no final. Vamos começar colocando o azeite aqui. Eu gosto de bastante azeite, então aqui vai umas 3 colheres de sopa aqui pra gente fritar a cebola no início. O camarão, a gente coloca um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta do reino. Pronto. E aí a gente vai fritar esses camarões no azeite bem rapidinho, um pouquinho na frigideira, vou mostrar ali de cada vez para não dar água, porque se der água ele fica borrachudo. Então agora a gente preparou aqui uma frigideira, que a gente vai primeiro passar os camarões aqui rapidinho no azeite para deixar eles fritinhos. Tem que ser bem rápido, como eu falei, para não juntar água e ele não ficar borrachudo. Aí a gente vai reservá-los ali naquele pratinho. Alguns depois vão pro risoto e outros vão deixar para o finalzinho para a gente finalizar o prato. Deixa o azeite ficar bem quente para a gente deixar bem rapidinho os camarões. Agora que o azeite já está bem quente, nós vamos colocar os camarões aqui. Nós não vamos colocar muitos para não esfriar a frigideira e não juntar água. Aí, já que ele fritou de um lado, a gente vai virando ele para não deixar ele ficar brancão nem borrachudo. Então ele vai ficando meio vermelhinho, a gente já vai virando. Só lembrando o seguinte, é preciso observar se os camarões vêm sem as vísceras, né? Que na verdade é um fiozinho, que é a tripinha dele que vem nas costas. Caso ele venha com isso, você tem que cortar e tirar essa tripinha, porque ali é o cocô do camarão, né? Então ele pode ficar bem amargo, bem ruinzinho. Então é preciso ter esse cuidado aí. Esse aqui eu tive que limpar.
Ah, e é interessante a gente fazer isso aqui antes, né, de começar o risoto, porque o risoto ele requer uma atenção constante, né? Você precisa ficar mexendo para que ele solte o amido, então você fica mexendo constantemente. Aí você não pode parar no meio do processo do risoto para vir fritar os camarões. Então a gente já faz isso antes, porque depois já fica certinho, não preciso parar a receita do risoto. Então agora a gente vai começar aqui com o risoto, né? O camarão até que combina com manteiga também, mas nesse caso nós vamos fazer com azeite. Como eu disse, risoto a gente costuma fazer com manteiga, né? Fritar a cebola na manteiga. Mas nesse caso aqui, um risoto de camarão, nós vamos usar o azeite só para fritar a cebola. Mas no final a gente vai colocar manteiga com parmesão ralado. Então a gente frita a cebola aqui no azeite. Deixa ela ficar suadinha primeiro, né? Aí a gente coloca já também o alho. Aí a gente coloca primeiro a cebola para o alho não queimar e não ficar amargo. Então, a gente deixa ele fritar um pouquinho aqui. Beleza? Então depois que a cebola já começou a ficar assim meio transparente, murchinha, uns 2 minutinhos, a gente coloca o arroz. E aí a gente vai fazer o arroz absorver essa gordura, né, do azeite. Mexe bem aqui para ele absorver. Aí a gente deixa aqui mais um minutinho mais ou menos para ele pegar toda essa gordura. Então agora que o arroz já pegou aqui a gordura, já deu uma fritadinha, a gente vai colocar o tomate picado com a pimenta picada. Nesse momento, tá com esses pedaços aqui de tomate, né? Mas até o final do processo, esses pedaços vão derreter e vão dar uma cor mais avermelhadinha, mais alaranjada pro risoto. Agora que o arroz já fritou um pouco aqui com o azeite e depois a gente colocou o tomate e a pimenta, agora é a hora da gente colocar o vinho. Eu vou colocar mais ou menos um copo aqui de vinho. Vinho branco seco. Aí a gente mexe para o arroz começar o processo de cozimento no próprio vinho. Claro, não precisa se preocupar que o álcool vai evaporar aqui, vai ficar só o sabor do vinho e iniciar o cozimento do arroz no próprio vinho. Agora a gente começa a ir adicionando o caldo aos poucos, né? Porque o risoto é assim, a gente não coloca toda a água que vai cozinhar. Você pode usar uma concha para colocar o caldo, mas aqui eu uso essa peneirinha e vou colocando assim, porque tem muitas ervas que eu coloquei aqui para o caldo que eu não quero que venham para o risoto, que apenas deem sabor. E aí a gente coloca aos poucos, por quê? Porque como todo risoto, né, a gente vai mexendo para ele soltar o amido e a gente vai verificando o ponto de cozimento para não correr risco dele ficar nem muito seco, nem muito ensopado, né? Então a gente vai pondo aos poucos e mexendo. Aí a gente vai fazendo assim agora até terminar de cozinhar o risoto. E aí é o seguinte, a gente agora já vai ralar, eu vou pedir a ajuda da minha cameraman, camera woman, né, camera girl, para ralar o parmesão agora que a gente vai colocar no final. Aí aqui a gente rala o queijo, né, nesse ralo maior, né, para ficar uns pedacinhos maiores na hora que derreter, dá uma liga bem gostosa, bem interessante no nosso risoto. Eu já vou colocar aqui a 4ª água já, então a gente já está quase aqui finalizando o processo de cozimento do arroz. E nesse momento eu vou colocar a porção do camarão que vai dentro do risoto. Que aí ele já vai dar um gostinho, vai cozinhar um pouquinho mais e dar um gosto aqui no nosso risoto. Mais um pouquinho aqui, eu acho que mais uma água só a gente termina
de cozinhar. Lembrando que sempre mexendo, porque o bom é o risoto ficar cremoso, né? Não muito molhado, não muito seco, mas cremoso. E aí para isso a gente precisa mexer para o arroz ir soltando o amido. E quando a gente compra o camarão com cabeça, né? Que ele vem com a cabeça, você pode tirar as casquinhas da cabeça e colocar no caldo também, para ele dar um gosto a mais. Eu, como estou usando caldo de camarão e comprei o camarão já sem cabeça, então a gente não usou nesse caso. Nos dizem com a alma bianca, que é ele tá cozidinho, mas tá com o meiozinho dele branquinho, que ele fica al dente. Então, e a textura dele, ó, já tá assim, não muito molhado e não muito seco, tá no ponto certinho, cozidinho. Nesse momento a gente dá só mais uma mexidinha aqui, aí nós vamos desligar o fogo. E aí vamos colocar aqui o parmesão ralado, que isso vai dar uma liga a mais ainda, né, no nosso risoto. E uma colher de sopa bem cheia de manteiga. E agora a gente mexe isso aqui, lembra, com o fogo desligado. Então a gente vai mexendo isso aqui, de preferência sem tocar na manteiga, para que ela vá derretendo com contato com o arroz. E vai mexendo para incorporar esse queijo e essa manteiga no risoto. Aí você vai ver que ele vai dando uma liga bem especial. E aí a gente agora vai já preparar a frigideira aqui, que a gente vai finalizar os camarões que ficaram, aquele 1/3 da quantidade de camarões, para a gente colocar finalizando o prato, e aí corta uma salsinha em cima para dar uma decorada. Vamos lá. Para finalizar aqui a gente coloca uma salsinha, né, picadinha assim com a tesoura. Que aí vai dar uma cor a mais e um saborzinho, um aroma a mais no nosso risoto. Aí a gente dá mais uma mexidinha aqui para isso misturar e colorir, né? Então agora a gente vai só colocar os camarões que a gente vai usar para finalizar o nosso prato. Então a gente vai fazer naquele mesmo jeito, colocar uma quantidade aqui que não dê água, virar rapidinho, tirar e depois colocar em cima do prato. Então é mais ou menos assim, eu usei uns 2/3 da quantidade de camarão no risoto, e aí agora mais ou menos 1/3 que a gente usa aqui para finalizar o prato em cima. Só que eu vou esperar a dizer que ela vai querer. Ela não gosta de... Agora a gente pega esses aqui que a gente fritou e finaliza o nosso prato aqui, decorando com esses camarõezinhos, que vão ficar bem gostosinhos fritos em cima e vão dar uma beleza especial para o nosso prato.